Oi, gente, bom dia, paz do Senhor Jesus pro teu coração hoje, paz de Cristo na tua vida, nessa manhã de hoje, manhã de sábado, mais uma manhã aqui com alimento diário, sustenta a nossa vida, que é a palavra de Deus, né? A palavra verdadeiramente, ela nos alimenta, ela nos fortalece. Por isso eu te convido, pega a tua Bíblia, abre no livro de Gênesis, capítulo 13, a partir do versículo 8, para a gente caminhar aqui na palavra de Deus, amém? Vamos orar, vamos convidar a Deus, né, para estar aqui conosco nessa manhã de hoje. Querido Deus, nessa manhã de hoje nos colocamos diante de Ti, Pai, porque precisamos do Senhor, porque queremos ser alimentados pela Tua palavra, meu Pai, que nesse dia de hoje o Senhor venha nos dar, Pai amado, direção, discernimento, Senhor, daquilo que o Senhor separou para cada um de nós, da nossa porção diária de hoje, Senhor, que o Senhor venha nos alimentar e venha nos fortalecer. Toma a frente, toma a direção, toma o primeiro e melhor lugar, Pai, das nossas vidas, Senhor. Fique aqui conosco, não somente hoje, Pai, mas todos os dias. E assim oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim, livro de Gênesis 13. Disse Abraão a Ló, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si todas as campinas do Jordão e partiu para o Oriente, separando-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades das campinas e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor, e de grandes pecados contra o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que palavra tremenda, né? Palavra forte, aleluia. Palavra forte, palavra poderosíssima. Palavra que nos confronta, né, contra o pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui, né, foi a separação de Ló e Abraão. Ló era sobrinho de Abraão quando Deus diz para Abraão sair do meio da sua terra, no meio da sua parentela, né? Abraão saiu, mas Abraão levou consigo Ló, que era o seu sobrinho. Mas chegou um certo momento, né, da sua caminhada que não deu mais para habitar junto, né, não deu mais para morar junto com Abraão. Teve que haver a separação. E naquele momento ali, né, Abraão teve toda a sabedoria de deixar Ló escolher para onde ele quisesse ir, né? E Ló levantou seus olhos e viu a campina do Jordão, né? Toda bem regada, toda verde, toda maravilhosa, né? Parecia o jardim do Senhor. Então Ló escolheu para si, né, as campinas do Jordão. E Abraão ficou ali, né, na terra de Canaã. Então, o que nós entendemos aqui? Abraão, né, Ló, ele escolheu pela vista. Ló, quando ele viu as campinas bem regadas, né, quando ele olhou, que ele enxergou, ele falou, não, é para ali que eu vou, um local bom, uma terra boa, é uma terra que vai fazer com que eu venha prosperar, é uma terra a qual, né, eu vou estar bem estabelecida ali naquele local, eu vou ter prosperidade. Mas mal ele sabia que ele estava caminhando para a morte. Mal ele sabia, aleluia, que ali era um local, né, a qual aquela cidade já estava condenada por Deus, justamente por conta do pecado, né? E é assim que o diabo faz, para nos levar a pecar. É assim que o diabo ele faz para nos levar para a morte, né? Ele nos apresenta algo bom, algo agradável aos nossos olhos, né? Algo que a gente vai olhar e os nossos olhos vai encher e vai desejar, assim como aconteceu com Ló. Quando
quando Ló viu as campinas do Jordão, né, os seus olhos, né, se encheram. Né? Então ali entrou a cobiça, ele cobiçou aquelas campinas, porque eram bem regadas, eram bem verdes, eram bonitas. E é assim que o diabo faz. O diabo ele nos pega pela beleza. O diabo ele vai nos apresentar algo bom, o diabo ele não vai nos apresentar coisa ruim, não. Ele vai colocar diante de nós aquilo que vai nos agradar, aquilo que vai satisfazer o nosso ego, a nossa vontade. É isso que o diabo vai apresentar diante de nós. Mas para quê? Mas com o fim da destruição, da morte. Porque foi assim que o diabo enganou Eva lá no jardim do Éden, né? Para Eva comer do fruto do conhecimento. Eva desejou. O fruto era agradável, era desejável aos olhos de Eva. E Satanás, naquele exato momento, né, enganou Eva. E naquele momento Eva comeu, e o que trouxe para si a consequência do pecado da desobediência? O que trouxe? A morte. Então hoje, para a minha vida e para a tua vida, o Senhor está nos chamando a atenção. O Senhor está nos chamando a nossa atenção. Cuidado com aquilo que os teus olhos estão vendo. Cuidado com aquilo que tu está sendo deixada ser guiada pelos teus olhos, pela vista. Porque é isso que o diabo quer, nos pegar. Nos pegar por aquilo que é bom, que é agradável aos nossos olhos. Mas no final, né, é algo que já está preparado para a nossa derrota, para a nossa destruição. Porque aquela cidade de Sodoma e Gomorra já estava condenada por Deus. Porque era uma cidade perversa, era uma cidade a qual, né, a abominação, né, havia por todo lado. E Deus já havia condenado. E Ló ia estendendo as suas tendas até chegar à cidade. E Ló foi parar justamente dentro da cidade de Sodoma e Gomorra, aquele local, né, de perversidade, aquele local de iniquidade que rolava, né, que rolava ali de todas as formas. Então, o cheiro, a podridão naquele lugar havia por toda parte. Aleluia. E Ló foi exatamente para aquele local de derrota, local que já estava condenado por Deus, local o qual Deus já ia, né, destruir. Mas hoje o Senhor ele nos chama a nossa atenção para que nós possamos ter mais entendimento, mais sabedoria, para nós poder ficar atento, né, à forma a qual o diabo ele vai se apresentar diante de nós. Ele não vai se apresentar como o diabo, não. Ele vai se apresentar como coisinha boa. Ele vai colocar nas nossas mãos aquilo que é bom para que nós possamos cair. Mas quando nós formos dar conta, já é tarde demais. Porque o pecado já foi consumado. A consequência vai vir. Então, fica atenta na palavra do Senhor hoje. Fica alerta, presta atenção. Porque nós sabemos, né? O salário do pecado é a morte, né? Mas o dom de Deus, né? Mas a vida, o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, o salário do pecado é a morte. A palavra do Senhor já nos diz, o pecado ele sempre vai estar diante de nós, mas cabe a nós dominá-lo e não cometer, e não cair no pecado, não ceder. A palavra do Senhor diz, né? Sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, cabe a nós dominar, cabe a nós a não cair, a não ceder aquilo que o diabo está querendo, porque ele vai tentar de todas as formas, ele vai fazer, ele vai apresentar, porque ele sabe, né, aquilo que é bom, que é agradável para cada um de nós. Ele nos conhece, ele está ao nosso derredor, nos observando, para ele poder nos atacar. E ele é paciente, ele vai estar ali, ó, aguardando, ele vai estar ali o tempo todo, né, nos observando, juntando as coisas conforme os nossos movimentos, conforme, né, o nosso agir. E ele vai juntando, devagarzinho, até armar uma cilada para nós cairmos. Então presta atenção, porque o diabo ele vai tentar de todas as formas para nos levar para o pecado, para nos levar a cair, porque ele sabe que isso é o que nos separa
de Cristo é o pecado. Mas que hoje você possa ter um entendimento. Aleluia! Você hoje possa ter um entendimento hoje. Presta atenção naquilo que está vindo para tuas mãos, naquilo que está diante de ti com muita facilidade. Com muita facilidade. Isso pode ser o diabo que está te apresentando já um laço para que você caia. Mas cuidado, porque se você cair, as consequências virão do pecado. As consequências virão. Nós sofremos com as consequências, né, do pecado da desobediência até hoje, né, que foi cometido lá no Jardim do Éden. E essas consequências vão permanecer para sempre. Então, tome cuidado. Todo pecado tem consequência. Então, hoje eu deixo essa palavra para teu coração. Palavra para você refletir, palavra para você analisar, palavra para você olhar e você ver, né, que o diabo ele vai apresentar aquilo que é bom, ele não vai apresentar coisas ruins, não. Então presta atenção. Rejeita os pratos que virão na tua frente. Rejeita aquilo que Satanás está te oferecendo. Resista, não aceite. Né? Daniel e seus 3 amigos, né, quando foram levados para a Babilônia, eles eram para comer dos manjares dos reis, né? Eles eram para comer, mas Daniel resolveu firmemente no seu coração a não se contaminar com as finas iguarias do rei. Ele resolveu. E é isso que eu e você, né, quando nós resolvemos, nós não caímos no pecado. Porque vai estar diante de nós, mas cabe a nós dominar. Porque Daniel sabia que aquelas comidas era sacrificada, era oferecida aos deuses da Babilônia, aos deuses daquele local. Ele resolveu no coração dele, eu não vou comer, fazer parte disso. Então, cabe a mim e a você se dominar e não deixar cair, né, na tentação do diabo. Então, fique com essa palavra, que o Senhor Jesus vos abençoe e vos dê um dia de paz. Amém?